7 até o verso de número 16. Hoje os nossos adolescentes permanecem conosco, o dia de ceia, nós celebramos juntos e adoramos ao Senhor juntos aqui também durante o período da mensagem. Diz assim a Escritura: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus amado, Tua palavra foi lida, e ela é viva, ela é eficaz. Então, Senhor, nessa noite, continue falando conosco, agora através da ministração da Tua palavra, que o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Pai, que saiamos daqui desafiados e fortalecidos no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos muito que celebrar hoje à noite. Eu tenho, nesses dias, ouvido o testemunho de muitas pessoas que têm sido edificadas pelas devocionais do período do upgrade. Hoje nós ouvimos vários testemunhos das candeias que têm se reunido toda semana. E, de fato, o coração da gente se enche de alegria em ver aquilo que Deus está fazendo sobre nós. E hoje nós temos o desafio de pensarmos como podemos crescer dentro da esfera comunitária. Como podemos crescer como igreja, como corpo de Cristo. E esse é um assunto extremamente pertinente para todos nós, principalmente pelo momento histórico que nós vivemos. Semana passada uma pessoa me procurou e disse assim: olha, o senhor é pastor? Diga para mim, o que o senhor acha de um pastor entrar dentro da igreja com a BMW? Como assim? Não, é porque eu fiquei sabendo de uma igreja que o pastor entrou com uma BMW, parou lá perto do púlpito e disse: olha, isso aqui é o que Deus tem para você. O que o senhor acha disso? Então a gente tem visto algumas coisas estranhas acontecerem. E a minha resposta para ele foi a seguinte: eu vou te fazer uma pergunta ao invés de dar uma resposta direta. Posso? Ele disse: pode. Você acha que Jesus entraria na igreja com uma BMW? Ele parou, pensou, falou assim: acho muito difícil Jesus fazer isso, ou ter feito isso. Aí eu disse para ele: então como em nome dele eu ou você podemos fazer? Só existe uma esperança para a igreja nos nossos dias. Só existe uma esperança para a igreja nos nossos dias. Só existe uma esperança para a igreja nos nossos dias. Ela precisa voltar o seu coração para o seu Senhor. Porque os dias são maus. Vivemos no meio de uma geração perversa.
Quando a gente lê, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo: olha, saiba de uma coisa, Timóteo, nos últimos dias os homens serão avarentos, arrogantes, amores dos prazeres, jactanciosos. E eu te pergunto, Paulo falou de dias que estão por vir ou dias que nós estamos vivendo? Então, se a igreja deseja ser igreja e cumprir o seu papel, a igreja precisa lembrar que ela tem um Senhor, a igreja tem um dono, a igreja tem alguém que pagou um preço muito caro por ela. E tudo que fizermos no nome desse que pagou o preço por mim e por você, precisa estar em concordância com o coração dele, com aquilo que ele pensa, porque a igreja tem um Senhor, e é o Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor. Há uns anos atrás, muito apaixonado pelo ministério, eu tinha acabado de ser ordenado, apesar de ter vários anos já como missionário, mas eu era novo como pastor ordenado. Eu fui fazer um churrasco para alguns pastores, eu já contei isso em alguns lugares. E nesse churrasco éramos 11. 10 pastores mais velhos do que eu, e eu ali assando carne para eles. E eu comecei a observar a conversa, porque eu tinha uma coisa no coração, nessa época, e continuo tendo, que é muito válido você conversar com aqueles que já viveram etapas que você ainda vai viver. Nessa mesma época, por exemplo, eu fui a Brasília, procurei o reverendo Adail Sandoval e falei assim: reverendo, eu estou aqui como um pastor recém-ordenado para ouvir o que o senhor tem para me dizer. Como assim, meu filho? O que eu tenho para te dizer? Pastor, por favor, quais são os princípios mais importantes que o senhor julga serem necessários para um pastor que está começando a considerar? E foi uma conversa maravilhosa. Mas eu não posso dizer o mesmo daquela conversa regada a picanha com um dedo e meio de gordura. Por isso que o pastor morre do coração também, né? Ouvindo a conversa ali, eu comecei a ver naqueles colegas de ministério uma profunda frustração. Eles estavam enfermos, cansados, desanimados, desencorajados com a igreja. E a questão não era muito difícil de entender. Por mais que eles se empenhassem no ministério, eles sempre estavam aquém. Por mais que eles visitassem, por mais que eles aconselhassem, por mais que eles procurassem pregar, eles sempre estavam aquém. E anos de excessivas e excessivas cobranças havia custado, de fato, a saúde emocional e espiritual daqueles irmãos. Me marcou muito quando um chegou e disse assim no meio da conversa: rapaz, eu só não entendo porque há 5 anos atrás eu não passei naquele concurso do Banco do Brasil. Foi na trave. E eu continuei pastor. E naquele dia, eu pensei comigo: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não pode ser esse o modelo de Jesus para a igreja. Alguma coisa precisa mudar. E talvez um dos textos que mais me encorajou, me ensinou e tem me desafiado nessa direção é o texto que nós acabamos de ler. A gente olha para a igreja do Novo Testamento, a gente vê uma igreja muito diferente da nossa em alguns aspectos. Por exemplo, os primeiros cristãos não tinham um lugar para se reunir como nós estamos reunidos hoje à noite. Pergunta: se a igreja não tivesse onde se reunir como nós estamos reunidos, o que seria da igreja? Eles não tinham um sistema de som, eles não tinham recursos didáticos impressos. Vamos lembrar que a imprensa foi inventada muitos séculos depois. A maioria das coisas aconteciam de modo oral, inclusive a própria Bíblia eram feitas cópias manuais. Então nem todo cristão tinha uma Bíblia nas mãos. Na verdade, a maioria não tinha. Mas a gente lê, por exemplo, lá no capítulo 16 para o capítulo 17 de Atos,
A igreja chegando na cidade de Tessalônica e o povo da cidade dizendo assim: aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Ou seja, de um lado a igreja tinha tantas limitações, mas de outro lado a igreja, o povo de Deus, tinha tanto poder de transformação, de mudança, de impacto. Qual era o modelo? O que acontecia com a igreja para que as pessoas pudessem crescer? Porque eram pessoas comuns. Pedro, um pescador, um outro cobrador de impostos, o outro também com as suas limitações, gente de temperamento difícil, qual é você? Porque vamos ser sinceros, né, gente? A igreja tem gente difícil. Vocês acham que não? Hã? Começa pelo pastor da igreja, camarada difícil, só daí para contar para vocês. Então, gente igual a gente, com neuroses, com problemas, com lutas, mas a igreja era efetiva, transformadora, impactante no mundo da época. Então, o que a gente precisa aprender nos dias em que nós precisamos resgatar a essência da igreja em Cristo, para que ela seja efetiva na sua tarefa e a vida das pessoas possam ser transformadas? E eu quero destacar 3 princípios de modo muito objetivo para o nosso crescimento como comunidade. Na verdade, eles envolvem seu crescimento em todas as áreas. O primeiro, nós precisamos crescer em comunidade à medida que nós resgatamos o senhorio de Jesus. Esse texto é tremendo. Verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Preste atenção numa coisa. A graça que te salvou, que te redime, que perdoa os seus pecados, que te dá uma nova vida, é a graça também que é derramada sobre você para que você seja um instrumento de Deus. Quem não tem graça de Deus para ministrar na vida de outros é porque não tem a graça salvadora. Quem foi salvo em Cristo Jesus tem graça de Deus, que Deus repartiu, mandou dos céus para você ter uma vida abençoadora. Quantos cristãos verdadeiros que tiveram um encontro com Cristo e que estão nessa noite, nesse auditório, podem ser usados por Deus? Todos. Todos. Se Deus não pode usar você, se não existe graça de Deus sobre você, para que você sirva no reino dele, é porque você não está no reino dele. Porque a graça que nos salvou, diz o texto, ela também foi repartida sobre nós, nos concedendo dons e talentos. Mas o texto, ao falar disso, nos traz a percepção do senhorio de Cristo dentro dessa realidade. Por isso é que foi dito, ou seja, porque Deus reparte a graça, foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que prisioneiros a Escritura está dizendo? Jesus disse que não era possível saquear a casa do valente se ele não fosse amarrado. E a Escritura nos diz que ele triunfou na cruz sobre principados e potestades. Então deixa eu dizer uma coisa com muita clareza para você. Satanás não pode impedir o avanço da igreja sobre o mundo, como não pode impedir que você seja instrumento nas mãos de Deus. Porque nesse sentido, ele está aprisionado e as suas hostes malignas. Em nome de Jesus, onde um cristão chega, ele pode exercer a autoridade espiritual, levando o poder de Deus através do Evangelho, orando por pessoas, exercendo o seu sacerdócio. Se você não faz isso, você que está perdendo. Porque se você está em Cristo, a autoridade para isso você tem. Por isso, não liga para o pastor 3 da manhã, pastor, vem aqui, meu vizinho está endemoniado. Só tem que vir aqui, pastor. Não tem que não. Você que tem que pegar a sua mão, a autoridade que Deus te deu,
pôr a mão na cabeça do camarada e dizer assim: sai em nome de Jesus, porque você tem essa autoridade. Qual você não quer? Graça de Deus sobre nós, repartida sobre nós, para que nós possamos ser instrumentos de Deus no mundo. E o texto diz: aquele que subiu às alturas. E eu gosto muito dessa expressão que diz: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de quê? De todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que isso significa para nós? Que quando nós nos apropriamos da autoridade que temos sobre nós, nós podemos ser instrumentos de Deus onde quer que nós estejamos. Mas não apenas isso. Que a autoridade de todo cristão provém da sua submissão ao seu Senhor, porque o seu Senhor é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, aquele sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aquele que está sentado ao lado do Pai Todo-Poderoso, de onde Ele governa céu e terra. A pergunta é se você, na condição de um filho dele, de um discípulo dele, sujeita a sua vida em todas as dimensões a Ele. Porque é disso que vem a sua autoridade. O poder para exercer em nome do Senhor Jesus, mudança onde quer que você esteja. Um coração rendido, submisso, que diz ao seu Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Gente que tem autoridade espiritual não fica mandando Deus fazer o que ele pensa que Deus deve fazer. Gente que tem autoridade espiritual é gente que diz assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, vê se há em mim um caminho mau, porque eu quero fazer o conserto da minha vida. Eu quero viver para o Senhor nesse mundo. Gente que tem autoridade é gente que olha para Jesus e reconhece: Ele é o Senhor Todo-Poderoso, assentado no trono. E diante dele você se prostra e se curva, reconhecendo a sua majestade. E aí a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha diante do Senhor, esse tem autoridade, e essa autoridade lhe concede honra e glória que o mundo não pode te dar. Porque todas as outras glórias são efêmeras e passageiras. Então, um princípio elementar é que nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo, como pessoas, como famílias e como igreja. A igreja tem um Senhor. A nossa família tem um Senhor. A minha vida tem um Senhor. E é o Senhor Todo-Poderoso, que está acima de o mais alto céu, como diz o texto que nós lemos. E esse Senhor repartiu graça, não apenas para nos salvar, mas também para nos usar. Isso precisa mexer com a sua cabeça. Então, de onde via o poder e a influência daqueles cristãos? Da submissão deles ao Senhor Jesus, da coragem deles de viverem para Cristo no trabalho, na família, na cidade, onde quer que o Senhor os plantasse. Você lembra quando houve aquela grande perseguição suscitada a partir da morte de Estevão? A Escritura diz que eles se espalharam, fugiram de Jerusalém. Eu fico pensando se Deus permitisse uma perseguição contra nós hoje. E você tivesse que deixar Goiânia do dia para a noite. Bens, dinheiro, cargo, função. Eu queria que você se perguntasse por um momento se isso acontecesse e a sua família fosse colocada nessa situação. Das duas situações, qual seria a sua resposta? Questionar Deus por que isso está acontecendo? Talvez nós fizéssemos isso. Mas eu servindo o Senhor, como é que o Senhor permite um negócio desse? Eu sou teu servo. Agora que eu achei que eu ia comprar minha casa,
Igual alguém que falou assim, né, diante da pregação do pastor, de que Jesus estava para voltar. Não, agora que comecei a ganhar dinheiro. A gente não sabe se ri ou chora, né, pessoal? Logo agora que comecei a ganhar dinheiro. Ou então aquela menina que está para casar. Não, senhor, não deixe isso acontecer, não. Espera aí que eu estou quase casando. Já paguei até o buffet, senhor. Não dá. Aí de repente vem um momento difícil de perseguição, de luta. Você tem que abrir mão de toda uma estrutura que você tem, de toda uma realidade pessoal, de todo um conforto. Como seria enquanto você estivesse viajando, e olha que não tinha nem carro, nem ônibus, nem avião, viajando a pé, de camelo. Quais os pensamentos que passariam na sua cabeça? A Bíblia diz que aquele pessoal entendia tanto o senhorio de Jesus sobre a vida deles, que enquanto eles se dispersavam por causa da perseguição, eles iam anunciando o Evangelho de Jesus e testificando da salvação de Deus. Você já imaginou? O cara acabou de fugir de Jerusalém por causa da perseguição, e ele está dizendo para alguém só: eu estou fugindo, roubaram minha casa, tiraram tudo de mim, mas segue Jesus que vale a pena. Se renda a Jesus. Inclusive mataram o diácono lá da igreja. Mas segue Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que muitos creram de várias partes. E lá em Antioquia, muito longe de Jerusalém, nasceu uma igreja forte. Por causa dos testemunhos dos perseguidos, gente. A autoridade espiritual, mesmo em meio a situações mais difíceis que um cristão pode passar. Esse é o princípio por excelência que deve marcar a nossa vida e a vida da igreja. Mas um segundo princípio muito importante nesse texto é o princípio da capacitação. À medida que nós nos rendemos a Cristo, como é que Deus nos capacita? Como é que Deus nos prepara para viver nesse mundo para Ele, para a glória dEle? Então deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Existem algumas visões sobre isso. Uma delas a gente chama de visão tradicional, muito comum. É a visão na qual aqueles pastores, aqueles 10 pastores, estavam vivendo, estavam sendo massacrados por ela. A visão é mais ou menos o seguinte: a gente pega alguém que se diz vocacionado, investe nele, manda ele para o seminário. Ele estuda 4 anos, é ordenado e ele faz o ministério. Cuida das pessoas, visita as pessoas, não é? Vai no hospital, prepara um bom sermão para a gente ouvir. Então, na verdade, o que a gente faz para capacitar a gente? Manda, faz um curso, contrata. E o resto usufrui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já tive que ser pastor assim. Sabe, aquele pastor que a gente gosta. Não é ruim para muita gente. É uma bênção, na verdade, para muita gente. Ele vai toda segunda-feira beber cafezinho na sua casa, você faltar no culto. Agora, ai dele se a igreja crescer um pouquinho. Essa igreja, ninguém pode converter. Que isso, pastor? Que coisa absurda que o senhor está falando? Espera aí, irmão, vamos pensar comigo. Vamos ser honestos. Tem 60 pessoas na igreja para ele cuidar. Ele foi preparado, qualificado para cuidar de todo mundo. 60. 4 ficam doentes. 3 casais entram em crise conjugal. O filho do fulano começou a usar drogas. Não estamos falando de muita gente, não. Nós estamos falando até agora 2 casais, mais 4 doentes, um menino com problema de drogas, umas 8, 9 pessoas. Tem a reunião de oração da terça que ele tem que dirigir.
Tem a reunião de quinta de estudo bíblico. As coisas não vêm do céu, ele tem que parar e estudar. Tem a visita para o pessoal que tem muito tempo que ele não visitou. Tem a escola dominical no domingo que ele tem que preparar o estudo. Tem o sermão de domingo à noite. Tem a mulher dele, tem o filho dele. Deus me livre se converter gente nessa igreja. Vai matar o homem. Há uns anos atrás, eu estava trabalhando na revitalização de uma igreja, com um ministério mais ou menos assim. Chegava à noite, sabe como é que era a coisa? Eu visitei, aconselhei, tinha fila lá no gabinete pastoral. 6 pessoas para aconselhar, coisa linda. Olha como o pastor é respeitado. Você sabe o que é aconselhar 6 pessoas em sequência? Aí de manhã, eu já visitei uns 2. Nossa, mas tem o seu José que está na UTI. Senhor, segura aquele homem até amanhã, pelo menos. Não deixa ele morrer. Porque se ele morrer, tem 3 famílias da igreja ligadas a ele aqui. Vai ser um quebra-pau nessa igreja. Meu Deus, a Maria ligou. Não dou conta. Já são 11 horas. Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Já está tarde. Acho que ela está dormindo. Não, mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou lembrar. Vou ligar bem cedinho. E eu descobri o seguinte. Se eu continuasse naquela, eu ia pifar. Porque a igreja estava crescendo. Aí chega alguém e diz assim, meu filho acabou de aceitar Jesus, pastor. Só tem gasto tempo com ele, só tem feito alguma coisa por ele. Ele está aí, ninguém dá assistência. E tem gente para dar assistência? Não, porque está todo mundo esperando que o pastor que foi contratado cuide do filho da mulher também. Qual é o problema dessa visão? Além de matar o pastor, evidentemente. Qual é o outro problema dessa visão? Ela não é bíblica. Nós acabamos de dizer que a igreja tem um Senhor, não é? A igreja tem um Senhor ou não tem, gente? Pergunta é, o nosso Senhor entraria com uma BMW dentro de uma igreja? Quem acha que entraria, levanta a mão. Pergunta então, ninguém acha que Jesus entraria com uma BMW dentro da igreja, então ele não pode entrar, porque ele não entraria, ponto final. Quem acha que Jesus seria pastor de uma igreja nessas condições, levanta a mão. Não é, pessoal? Você acha que Jesus cuidaria de 100% das pessoas da comunidade? Ou Jesus abençoou muitos, e concentrou o seu tempo em alguns. Como é que Jesus discipulou 12 se ele gastou todo o tempo dele com a multidão? Você acha que ele gastou todo o tempo dele com a multidão? Tinha mais gente doente? Tinha mais gente precisando de socorro? Tinha mais gente precisando de uma palavra amiga? Tinha mais gente precisando de um cuidado pessoal? Com certeza. Mas havia só um problema. Se Jesus gastasse os 3 anos fazendo isso, e puramente isso, nós não teríamos a igreja. A igreja não existiria. Jesus teria morrido, subido aos céus, e sabe o que teria acontecido com a igreja? Ela teria acabado, e o mundo continuaria cheio de doentes e de pessoas necessitadas. Pergunta é então, isso é muito importante. Se isso não é bíblico, como a gente cuida das pessoas? Essa é uma resposta importante. Se não é bíblico, uma visão tradicional, onde a gente contrata alguém e essa pessoa cuida de todo mundo, e aí para isso só precisava que ele tivesse graça, os outros não precisavam de graça de Deus para ter ministério. Então como é que a gente faz? O texto nos diz, e ele concedeu alguns, para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Quem concedeu, gente, líderes? Quem concedeu líderes para a igreja? Deus, o Senhor. Com o fim de capacitar os santos
para o desempenho do seu serviço. Não tem vírgula. Ou seja, o serviço é o serviço dos santos. O que o líder faz? Capacita. O líder capacita. Esse é o papel do líder. Capacitar pessoas. O líder que não capacita pessoas, ele está fracassando no seu ministério, mesmo que toda a igreja o aplauda. Mesmo que toda a igreja o louve. Como esse pastor é maravilhoso. Ele cuida de todo mundo o tempo inteiro. Se ele fizer isso, biblicamente o seu ministério está equivocado. Porque o ministério de um pastor, de um líder, é capacitar gente. Para quê? Para que gente cuide de gente. Para que gente use dons e talentos que tem. Para que gente seja útil no reino de Deus. Para que gente assuma: eu fui salvo, eu fui alcançado, e o Senhor que me alcançou me deu dons, me deu talentos, me deu um chamado e quer me usar. O que o líder faz? Capacita o povo para que você viva o ministério que é seu e de mais ninguém. Porque os anos passam e às vezes na vida da igreja há pessoas que estão no mesmo lugar de onde elas se converteram. Eram bebês, eram imaturos, eram frágeis, vinham com doenças. Passaram-se 15, 20, 30 anos e você às vezes é um crente do mesmo jeito de quando você se converteu. Na verdade, você piorou um pouquinho, porque quando a gente não cresce, a gente atrofia. Marco Aurélio fez uma cirurgia no joelho. Uma das pernas dele ele não pode colocar no chão e andar normalmente. A outra está beleza. Não é? Tem quantos dias você fez a cirurgia, Marco Aurélio? 23 dias. Se a gente pegar ali uma fita métrica, nós vamos ver que a circunferência da perna dele, que ele não pode movimentar, está bem menor do que a perna que ele está movimentando. Imagina 30 anos de atrofia espiritual na vida de um cristão, 15 anos de atrofia espiritual, 10 anos sem crescimento espiritual. Então Deus nos deu um modelo para nós crescermos. E isso chama-se discipulado. A gente precisa de gente capaz de ajudar gente. E isso tem um preço, sabe por quê? Porque quando a gente cresce com o outro, a gente tem que prestar contas ao outro, a gente tem que abrir o coração com o outro, a gente tem que deixar o outro tocar em questões que são delicadas para nós. Nós permitimos o outro nos exortar, permitimos o outro participar da nossa vida, permitimos o outro olhar para nós e dizer: meu irmão, não é por aí. E muitas vezes nós queremos o impossível. Nós queremos crescer, mas nós queremos crescer estagnados. E isso não é possível de acontecer. Deus nos deu um modelo de capacitação. Você quer ver? Quantas pessoas aqui, que estão aqui nessa noite, têm vivido um processo de discipulado? Por favor, fique em pé. Eu quero te pedir uma coisa, mas no temor do Senhor. No temor do Senhor. Se o discipulado tem sido fonte de crescimento para você, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão crescendo no discipulado. Se a igreja não tivesse feito essa escolha anos atrás, isso não estaria acontecendo. Pastor, mas eu não estou.
Pastor, mas eu não estou tendo essa oportunidade. Pastor, eu não estou avançando na fé. Eu estou parado, e eu? Como é que fica a minha vida? Meu irmão, nós estamos capacitando mais gente para andar com você. Agora a pergunta é, você quer? Porque tem preço. Você quer ver como é que tem? Quem está, por exemplo, aqui no discipulado de longo prazo, 2 horas de encontro toda semana dentro do seu grupo. 1h30 mais ou menos preparando a lição para ter o encontro. A gente cobra a vida devocional, você está vivendo a sua vida devocional. Ele vem com um versículo decorado. Investe tempo, investe relacionamento, investe estudo da palavra, investe a vida nisso. Mas cresce, avança. Pastor, então dentro dessa visão da igreja, há disposição para caminhar comigo? Há disposição de caminhar com você. E aí o papel dos pastores e dos líderes é preparar a gente, qualificar a gente para caminhar com você. Porque daqui a um tempo você vai estar sendo qualificado para andar com os outros. Sabe por quê? Porque tem graça de Deus sobre você. Cada um aqui tem porção da graça de Deus para servir a Deus. Então nós precisamos acabar com a síndrome daquele que está lá no hospital, síndrome da UTI. Eu estou na UTI, pastor. Eu estou na UTI, pastor. Tem 20 anos que está na UTI espiritual. Não morre, nem vive. Está ali. Nós precisamos acabar com isso. Você foi liberto em nome de Jesus para uma nova vida em Cristo e Deus quer usar você. E existe um meio pelo qual Ele te capacita para você ser uma bênção para todos os que estão ao seu redor. Pastor, eu discordo. Então você vai estudar esse texto. Você vai estudar a Bíblia. Porque nós somos crentes, nós cremos na palavra de Deus. E você vai vir com a Bíblia e dizer assim, está errado, pastor. Não é isso que o texto diz, não. Provei que o senhor está enganado. Agora, se é, nós precisamos pagar o preço da obediência. Por último, além do princípio do senhorio de Jesus sobre nós, que deve impactar a nossa vida em todas as áreas. Além do nosso compromisso com a capacitação que Deus tem para nós, porque Ele deseja nos capacitar. Nós precisamos também entender o princípio missional. E aqui eu quero ser breve, porque em certo sentido eu já falei disso nos outros 2 princípios. Você não está plantado na família que você está à toa. Você não mora onde você mora por acaso. Você não estuda onde você estuda apenas para sua conveniência pessoal. Você não tem as suas oportunidades de trabalho, às vezes sendo empregado de alguém, às vezes sendo um empregador, por acaso. Nós precisamos crescer, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe uma resposta para o mundo. Só existe uma resposta para os povos. Só existe um caminho de salvação para as pessoas. Só existe uma porta. Não existem várias opções. Não existem muitas portas abertas. Jesus disse, eu sou a porta. Só tem uma porta. Só tem um caminho. Só tem uma vida eterna. Só existe um jeito de estar no reino de Deus. Todos os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas que não entraram por essa porta, que não estão andando nesse caminho, estão indo para o inferno. Agora, de um lado, Deus derramou graça sobre você. Ele te dá um caminho de capacitação.
do outro, você está cercado de gente precisando de Jesus. A pergunta é: será que nós temos a ilusão que nós não vamos prestar contas disso? Pastor, eu sou presbiteriano. Eu creio na soberania de Deus. Eu vou dizer uma coisa: você não crê nada em soberania de Deus. Sabe por quê? Porque se você crê na soberania de Deus, você crê mesmo, Deus deveria ser soberano sobre a sua vida. Porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo para você ser instrumento dEle sobre a terra, sacerdócio real. Você crê mesmo que Deus é soberano? Ou Ele é soberano naquilo que lhe é conveniente? Deus pode usar outro para salvar aquela pessoa, mas sabe de uma coisa: você vai sim prestar contas da sua missão, eu vou prestar. E nós deveríamos ter temor diante de Deus, porque os anos estão passando, a vida está passando, e nós estamos nas nossas mesmices, deixando de servir a Deus com ousadia, com coragem, com intrepidez. Cheios da graça, porque a graça está sobre nós. Se não está, é porque nós não somos dele. Com capacitação, oportunidades e possibilidades de crescer. Então nós não temos desculpa. Preciso olhar para o vizinho com compaixão. O seu irmão que não tem Jesus está indo para o inferno. Espera aí, pastor, não é bem assim não. É assim. E Deus te salvou para ser uma bênção na sua família. Para você ser testemunha do poder e da graça de Deus na sua casa. Você entende isso? Ué, pastor, eu vim aqui hoje à noite, o senhor está pregando aqui para a igreja e dizendo que aqueles que não estão em Jesus estão indo para o inferno. E eu, pastor? Quer dizer que o senhor está dizendo que eu também? Se você não está em Jesus, você está indo também. E a gente quer amar você e ver você se rendendo a Cristo, para você ter uma vida nova em Jesus e começar uma nova história, porque é a única porta, é o único caminho. Como disse um grande teólogo, quando você define, você exclui. Ele é o único, então o que sobrou? Quem é mais? Nós vamos comer essa mesa, que nos lembra o que Jesus fez. Nós precisamos comer nessa noite, com essa consciência. É a mesa da graça. Mas para que nós precisamos da graça de Deus? Irmãos, concluindo essa palavra, Deus nos chamou ao crescimento. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu as primícias do seu Espírito. O Senhor que subiu aos céus, mandou dos céus graça repartida sobre nós. E Ele nos deu um meio para que nós possamos ser aperfeiçoados e possamos crescer. E nós precisamos andar por esse caminho, porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu quero dizer para os irmãos que depois de em torno de 16 anos daquele churrasco, pela graça de Deus, eu amo mais a igreja do que eu amava. Eu quero ser mais pastor hoje do que eu queria lá atrás. E eu não tenho nenhum projeto a não ser cumprir o meu chamado até o meu último fôlego. No momento mais difícil que eu passei em termos ministeriais, diante de um presbitério, alguém cogitou a possibilidade. Dá um tempo, para um tempo com isso. E Deus me deu força para naquele momento dizer o seguinte: eu peguei a Bíblia e falei assim: foi Deus que me deu esse ministério.
é só Ele que tira. Eu nasci num lar presbiteriano, estou servindo na igreja presbiteriana. Se não servir mais na igreja presbiteriana, eu vou servir em outro lugar. Ponto. Agora, não é comigo apenas assim. É com cada um de nós, onde quer que nós estejamos.